Olá, pessoal! Hoje eu queria falar para vocês sobre a leitura de artigos científicos, ou a maneira que eu acho mais eficiente de ler um artigo. A gente tem falado bastante aqui com relação à escrita científica, mas escrever está diretamente relacionado com a leitura, né? Você treinar a leitura de artigos. E ler artigos é uma coisa que vai fazer parte da sua vida por muito tempo, se você continuar no meio acadêmico. Então, eu vou compartilhar hoje com vocês a maneira que eu acho que é mais eficiente e que funciona mais para mim na leitura de artigos, e pode ser que funcione para você, ou pode ser que você já tenha uma outra metodologia para isso. E se você quer compartilhar como é a sua metodologia para ler artigos, deixa o comentário aqui embaixo que pode ajudar outras pessoas também. Bom, é importante a gente saber que essa questão da leitura de artigos, ela vai se tornando mais fácil com o passar do tempo. Então, se você está começando agora no mundo acadêmico e está sentindo muita dificuldade na leitura, pode ficar tranquilo que com o passar do tempo, isso vai se tornar mais automático, digamos assim, para você. Você vai ficar mais acostumado a ter que ler artigos científicos sempre. Então aí a leitura vai sendo mais facilitada com o passar do tempo. A forma que eu gosto de começar a leitura de um artigo é, obviamente, começando pelo título. Então eu leio o título e a partir do título, a primeira coisa que eu leio é o resumo, ou o abstract. Então, ali no abstract, o ideal é que o autor tenha disponibilizado os objetivos dele com aquele trabalho e alguns resultados principais. Depois de ler o abstract, eu vou direto para as conclusões. Por mais que as conclusões estejam no final do artigo, né, seja praticamente a última coisa ali do artigo, quando você lê as conclusões, você consegue entender se aqueles objetivos que foram mostrados no resumo anteriormente, se eles foram atingidos e quais outros resultados o autor ou os autores conseguiram a partir daquele trabalho. Se você acha que vai ser de interesse para você ler aquele artigo, né, a partir do abstract e das conclusões, aí você pode começar a olhar as figuras e os gráficos também para te ajudar a ter um entendimento um pouco melhor daquilo que foi discutido naquele artigo. Se você tem um interesse e acha que realmente aquele artigo é importante de ser lido por completo, aí sim, depois então de ter lido o título, o resumo e as conclusões e dar uma olhada nas figuras, aí você pode então ler o artigo desde o começo até o final, né? Começando pela introdução, a parte experimental, os resultados e chegando finalmente na conclusão. Essa questão de você começar pelo abstract, as conclusões e até um pouco de olhar as figuras, te ajuda a ter uma primeira impressão do artigo, mais ou menos para você saber se vai valer a pena ou não gastar o seu tempo lendo aquele artigo. Porque a leitura de um artigo, assim como a escrita, demanda tempo, né? É legal também você ter uma ideia do tipo de informação que você está querendo procurar. Então, pode ser que você esteja procurando artigos para escrever a sua introdução do seu trabalho, ou você está procurando por artigos para poder fazer uma comparação dos seus resultados com os resultados da literatura. E aí você vai saber mais ou menos em qual região vai estar aquela informação que você quer procurar. Então, se você já tiver uma ideia mais ou menos, né, do tipo de informação que você está procurando, isso vai te ajudar também a saber qual é a parte ou a seção mais importante que você leia naquele artigo, que você já procure por resultados ou por alguma outra coisa que você esteja precisando, uma informação que você já esteja precisando naquele artigo. Se você precisar ir mais fundo em algum artigo ou em algum assunto, é legal também, além de ler aquele artigo, você procurar por outras referências. Podem ser
referências que aquele artigo está citando. Então, por exemplo, no final de alguma frase tem algum artigo que ele esteja citando, ou também procurar por artigos daquele grupo de pesquisa, aquele grupo de pesquisadores, o que eles já têm publicado. Isso você consegue achar facilmente, pode ser no Google Scholar ou nas bases, né, de pesquisa como o SciFinder ou Web of Knowledge. Pelo nome dos autores, você consegue saber quais são os artigos que aquele grupo de pesquisa tem procurado, e isso pode então te ajudar a entender, a te dar uma noção do conhecimento prévio envolvido ali naquela pesquisa. E também outros artigos que vão tratar do mesmo tópico. Artigos que esse artigo que você está lendo está citando, ou artigos que estão citando esse artigo que você está lendo. Que são, você consegue também, por exemplo, na página das revistas, na página da revista desse artigo, você consegue saber quais artigos, quais trabalhos citaram aquele artigo. Então, isso também pode te ajudar a ir mais a fundo naquele tópico. Isso também é legal se você acha que tem alguma informação ali meio controversa, alguma informação que talvez você não concorde, você consegue checar também olhando as referências. Bom, outra coisa muito importante, se você está indo bem a fundo em um artigo, é não se esquecer de olhar o material suplementar. O material suplementar, ele basicamente contém informações que não couberam no artigo, por questões de espaço mesmo que a revista está delimitando. Então, às vezes, você tem algumas figuras que são grandes e que você optou por não colocá-las no texto principal, ou tabelas também, que você optou, que os autores, né, optaram por não colocar no texto principal, eles vão aparecer como material suplementar ou informação suplementar. É importante você, caso o artigo que você esteja lendo tenha um material suplementar, é de suma importância que você olhe e leia esse material suplementar, porque ali podem ter figuras ou tabelas que vão te mostrar resultados que são bastante curiosos e bastante importantes para você entender o trabalho como um todo. Então, não negligencie o material suplementar. Ele vai ter, sim, na maioria das vezes, informações que vão ser importantes e vão ser relevantes para você entender o artigo como um todo. Uma outra ideia também que pode te ajudar na hora de ler os artigos é você compilar as informações principais de cada artigo que você está lendo num documento do Word, por exemplo. Então, nesse documento, você teria o título de cada artigo, pode colocar o nome dos autores e a revista, né, os dados do artigo mesmo, e você iria ali selecionando algumas frases daquele artigo para colocar. Você pode também ir anotando alguma ideia que você teve ao longo da leitura do artigo. Às vezes você conseguiu pensar em algum outro experimento que você poderia fazer para colocar no seu trabalho, ou algum comentário que você tenha que esteja ali fora do artigo. Então, ir anotando isso em um documento do Word ou à mão mesmo, como você preferir. E aí você vai ter, então, um compilado, né, de todas as informações que você acha que são as informações principais de cada artigo. Quando você precisar, então, no futuro, escrever a sua introdução ou comparar resultados com algum outro artigo, você não precisa voltar e procurar pelos artigos novamente e ler esses artigos novamente, porque as informações principais contidas nesses artigos vão estar já separadas nesse documento do Word. Então, por isso que é importante a gente sempre ler artigos, né? Estar sempre atualizado com a literatura, e aí você vai montando esse seu documento no Word para que quando você precise finalmente escrever os seus resultados, né? Ou escrever a sua tese ou o artigo, você já tenha ali um documento que está resumindo as principais ideias de cada artigo que você leu. Você vai ter esses documentos, os artigos salvos no seu computador. Se você usa o Mendeley ou o EndNote, você já tem ali, seria legal também já manter as referências deles salvas. E aí você vai ter também em um documento no Word
as ideias principais para poder citar quando você precisar citar cada artigo. Algumas vezes, ou muitas vezes, vão aparecer coisas nos artigos que você está lendo, mas que você não entende. Quando isso acontece, eu procuro adotar duas estratégias. Então, muitas vezes é um problema de inglês, né? Eu não sei o que aquele termo quer dizer em inglês. E aí, colocando no Google Tradutor, eu consigo saber o que quer dizer. Mas muitas vezes é um jargão de uma área que eu não estou habituada e mesmo eu sabendo a tradução em português, quando existe a tradução em português, eu não consigo entender ainda assim o que aquele termo quer dizer. Se é um termo que eu consigo, mesmo sem entendê-lo, eu consigo continuar a leitura do artigo, eu anoto para procurar depois, né, no Google mesmo, eu entender o que é aquilo, aquela técnica ou aquele jargão que está sendo utilizado ali no artigo. Mas, se é um termo que é um termo-chave para eu entender o artigo, aí eu preciso parar e procurar, né? Que seja na Wikipedia, no Google, para ter uma ideia geral do que é. Às vezes vai demandar que você procure, leia outro artigo ou algum livro para você entender o que aquele termo quer dizer, mas infelizmente se você não entender aquele termo, o que aquilo quer dizer, você não vai conseguir prosseguir com a leitura do artigo, ou se você prosseguir, nada vai fazer muito sentido. Então você tem que avaliar se aquele termo é realmente um termo-chave que você vai precisar entender aquilo para conseguir continuar a leitura do artigo, e aí isso não vai interromper a sua leitura, ou se você realmente precisa pesquisar, parar e pesquisar e entender o que aquilo quer dizer. Muitas vezes, quando a gente está nesse período assim de escrever, né, introdução principalmente, fazendo uma revisão da literatura, a gente se sente muito sobrecarregado por ter que ler tantos artigos, né? Nessas horas a gente tem que pensar que os artigos, muitas vezes, eles estão ali resumindo em 6 ou 8 páginas, às vezes mais, né? Mas eles estão resumindo em algumas páginas uma pesquisa que pode ter levado anos para ser concluída, para ser feita, que demandou o trabalho de várias pessoas. Então, você querer sentar e ler numa tarde e entender tudo sobre aquele artigo é realmente difícil. Então, muitas vezes é bom você ler um pouco, né? Ler o resumo, a conclusão. Ah, acho interessante, mas eu vou voltar nisso aqui depois, um outro dia. E aí depois você lê os resultados e como foram feitos os procedimentos, a discussão, e tenta entender. Se não entendeu, tenta ler um pouco mais ou discutir com algum colega, né? Olha, fulano, eu estava lendo esse artigo, eu não entendi muito bem o que essa parte quer dizer. Será que você já viu alguma coisa parecida? Você conseguiria, às vezes, me ajudar? Então, essa discussão também com os colegas é importante. Mandar artigos para os colegas, né? Olha, eu vi esse artigo aqui, achei interessante, talvez possa te ajudar na sua pesquisa. Então, isso vai nos ajudando também a construir, né, esse hábito da leitura, que é muito importante, né? Assim como a escrita, a leitura é treino. Você vai treinando, 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 e um belo dia você vê que está fluindo melhor a sua leitura. Você, então, se possível, eu aconselho, né, que você leia artigos científicos com frequência, seja da sua área ou não, se você quiser também aprender um pouco mais sobre outra área, é legal também, né? Tentar manter esse arquivo com as principais ideias de cada artigo, isso vai te ajudar, vai te economizar tempo no futuro. E quando você vai lendo também, é legal você prestar atenção na maneira que cada autor usa para estruturar o seu artigo, ou na maneira que cada revista adota de estruturar o artigo. Tem algumas revistas que tratam
resultados e discussão como uma coisa única. Tem outras que separam essas duas sessões. Então, isso também vai depender da revista que você vai submeter o seu artigo. E também prestar atenção a diferentes estilos de escrita. Né? Às vezes você tem um artigo de um grupo que é essencialmente dos Estados Unidos, um grupo canadense, um grupo britânico, um grupo alemão. E você vai percebendo que essas pessoas, né, essas culturas diferentes, vão adotar diferentes estilos de escrita. E é legal você ir percebendo isso, porque com isso você vai conseguir construir o seu próprio estilo de escrita, que vai ser, vamos dizer assim, a sua marca registrada no futuro, né, do seu estilo de escrita. Então, a leitura de artigos, ela está diretamente relacionada com a escrita de artigos. Então, é muito importante que você tenha esse hábito de ler. Se você tem dificuldade em ler inglês, procure ler não somente artigos científicos. Tente entrar em sites de notícias em inglês e isso também vai te ajudar a vencer essa barreira da leitura no inglês. Bom, então era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje sobre a leitura de artigos. Espero que tenha ajudado vocês essas dicas. Não se esqueça de dar o like no vídeo e comentar, né, caso esse vídeo tenha te ajudado a vencer alguma barreira aí na hora de ler artigos. Um abraço e até a próxima!